Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela 7ª e última madrugada do propósito de oração em busca do conhecimento da palavra. Conhecer a palavra, conhecer o porquê da palavra e conhecer a palavra exclusiva que Deus tem para a sua vida. Assim como você já ouviu dizer várias vezes, a palavra só é útil, ela só tem proporções de bênção para aquilo que você entende. Porque se você lê um texto e não entende o texto que você está lendo, ela não faz efeito, ainda que seja a palavra de Deus, ainda que ela seja santa, inefável, irrefutável, mas se você não entende o que lê, ela não tem fruto na sua vida. É como se você viajasse para um país estranho, você fosse para a China e o chinês começasse a te elogiar em mandarim. Mas como você não entende a linguagem, embora você se esforça, os elogios que o chinês estaria fazendo a você não teria valor algum. Não traria resultado na sua vida, porque você não entende. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 14. É como um sino que retine sem nenhum som, sem nenhuma melodia. É falar em língua sem interpretação. Então, eu quero nesta noite trazer uma palavra para você. Palavra tremenda para você. Seria uma mensagem para pregar 1, 2 horas. Mas eu vou apenas resumir essa mensagem e pregar para você. Para que nós não fechemos, mas possamos dar um prosseguimento a esse propósito de oração, não com chave de ouro, mas com graça, unção do Espírito Santo. O que Deus vai falar contigo no encerramento, valorizando a palavra, valorizando o conhecimento e aqueles que o Senhor levanta para nos pregar o Evangelho. Estamos, meus amados irmãos, agora, hoje, nós queremos encerrar esta campanha. São 7 dias de busca do conhecimento da palavra e a valorização. E eu quero usar um texto muito pertinente. Hoje, queremos falar sobre qual a perda, o que os crentes têm perdido por não conhecer a palavra. Então a Bíblia diz, eu vou lhe contar a história usando o texto, usando os 2 livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Eles estão vivendo pós-exílio, eles estão vivendo o tempo de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias, de Ageu, de Malaquias. E estes profetas, um é escriba, né? Esse Esdras é um escriba, um doutor da lei. Neemias é só um copeiro que vai se tornar o governador de Jerusalém. Eles querem reconstruir Jerusalém. Mas a Bíblia diz, a partir do capítulo de número 4, que os inimigos se levantam, porque não querem que Jerusalém seja reerguida. Porque quando Israel estava de bem com Deus, Israel era poderoso. Os inimigos eram vencidos. E ao invés de Israel pagar imposto a todas as nações, eram as nações que pagavam tributo a Israel, por causa de homens valentes como Davi, Salomão e etc. Então Israel era uma nação muito temida. Não era porque os homens eram fortes, mas era porque Deus honrava quando o povo estava em aliança com ele. Então agora Esdras e Neemias, Ageu, os profetas Ageu, Zacarias, eles querem reconstruir a Jerusalém destruída. E quando eles começam essa obra, já por ordem do rei Ciro, a Bíblia diz que se levantam inimigos e não querem que esta obra continue.
Artaxerxes, o rei Dario, que depois vai ser devoto e vai apaixonar pelo Deus de Daniel, ele impõe uma ordem de paralisação da obra, assim como Artaxerxes. Porque eles não leram o decreto do rei Ciro, que o rei Ciro recebe uma ordem de Deus, mesmo sendo um rei ímpio, que devia reconstruir Jerusalém e liberar todos os exilados. E além disso, o reino da Babilônia deveria contribuir financeiramente, devolver tudo que roubou do templo de Salomão, devolver tudo e contribuir com ouro, com madeira, com tudo que fosse preciso, com animais, com cavalos, com tudo que fosse preciso, com camelos, com madeira, muita madeira, com pedras esculpidas. Mas ele não está presente, não está mais presente, então Artaxerxes e Dario não leram o decreto, não leram quando foi promulgada a lei, não olharam a Constituição. E aí eles mandam parar a obra. E a Bíblia disse, no verso de número 24 do capítulo 4 do livro de Esdras, que a obra foi parada. E ficou 7 anos a obra de Deus parada. Veja onde Deus vai chegar contigo. Quase 7 anos a obra parada. E a Bíblia diz então que quando os profetas percebem que o povo estava com medo da retaliação, de serem presos e já vinham de um sentimento de karma, de um sentimento de humilhação, de um sentimento de sofrimento, que viveram 70 anos no exílio, seus pais morreram, suas mães, os seus antepassados, eles acuam, ou recuam, ficam acuados, e a obra para. É uma coisa terrível, por falta do conhecimento dos direitos. Por isso que essa campanha termina hoje, conhecimento da palavra, valorizá-la, porque se você conhecer a palavra como ela é, você não será refém de charlatão, você não será refém de pastor picareta, você não será refém do diabo, você não vai prestar conta aos seus inimigos, você não vai ficar atemorizado por aquilo que dizem para você, você não será refém do médico que diz que você vai morrer, você não será refém do seu gerente que quer humilhar você e dizer que você não tem crédito, você não será refém da crise nem da pandemia. Então é onde Deus quer que você entenda hoje. Então a Bíblia diz que levanta os profetas Ageu e Zacarias e dá uma ordem. Não podemos deixar a obra de Deus parada. Vamos recomeçar. E eles recomeçam. E os inimigos vêm de novo. E disse, quem deu ordem para vocês recomeçar? Se os reis deram ordem que não pode essa obra começar. Ainda que vocês sejam mortos e presos de novo, está proibido começar a obra. Aí os profetas disseram, nós servimos um Deus vivo. E é no nome desse Deus vivo, versículo de número 5, adiante do capítulo 5, é que nós vamos erguer. E ninguém vai nos parar. O próprio Neemias vai ser também importunado. Aí no capítulo 6, versículo 3, os dois estão na mesma época. Estão fazendo a mesma obra, Esdras e Neemias, Zacarias e Ageu, estão do mesmo tempo, quase a mesma idade. E aí foram falar com Neemias, que era o líder de tudo. Esdras cuidava da palavra, e Neemias da obra, da arrecadação do dinheiro, da organização, da administração para pagar os funcionários, para pagar os obreiros, da mestre de obra. Aí ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Manda dizer a eles que nós não vamos parar a obra. E Neemias então dá uma ordem que todos aqueles que estivessem trabalhando, com uma mão eles deveriam ter a espada e a outra trabalhando. 24 horas, quando parava uma turma, entrava outra. Mas não podiam trabalhar apenas com a pá, com a enxada. Repito, uma mão na espada e uma trabalhando. Isso representa no mundo cristão. Você não pode apenas lutar contra os seus opositores com a palavra, sem fazer o seu esforço. E você não pode apenas fazer o seu esforço e esquecer da espada como Josué. É no nome do Senhor, é na palavra do Senhor, mas com a espada empunhada.
Por isso, repito, Pedro tinha a espada na bainha e João também. Eram os dois que carregavam a espada. Aquela espada não era para descascar batata, não era para tirar as escamas de peixe, não era para cortar carne, não era para descascar laranja, era para que no caso que precisasse fosse a segurança de Jesus. Por isso que Deus manda botar na bainha, Deus não mandou jogar fora. E nem pregou o desarmamento. Entrega essa arma aos romanos, não. Coloca na espada. Tem que ser usada no momento certo. Porque senão, Deus não poderia criar autoridades militares, forças armadas. Porque o capítulo 3 de Romanos diz que toda autoridade é outorgada por Deus. Então não deveria ter. Então eu não posso respeitar as forças armadas, nem a polícia civil, nem a militar que anda armado, dá um tiro, se alguém fizer alguma coisa, porque Deus é contra a arma. Quando eu não tenho conhecimento bíblico, eu passo a ser refém da minha ignorância. Então a Bíblia diz que eles tomam uma atitude e eles concluem a obra. Quando você conhece os seus direitos com Deus, quando você conhece a palavra e os seus direitos, não tem bandeira branca. O que salvou eles não foi só a palavra está escrita, foi a atitude. A atitude contra os inimigos. Nós vamos fazer a obra. Eu digo para você que quem sabe tem planos parados, tem sonhos parados, tem projetos parados. A sua enfermidade todo dia te traz medo da morte, porque você não conhece o que está escrito, se conhece não toma posse. Porque o médico fala mais no seu coração do que o próprio profeta Pablo ou o pastor que você ouve. A sua casa não termina nunca, porque os seus pedreiros te desanimam. Eles sempre dizem que é difícil, que vai demorar, que vai levar 30 dias, e você aceita. Porque você tem medo de apertá-los. Porque eles cobram barato e você não crê que Deus pode te dar obreiros melhores, mestres de obras melhores, que vão cobrar mais, mas vão fazer a sua casa com excelência. A falta do conhecimento bíblico, a falta da valorização do conhecimento bíblico e de ouvir os profetas, os verdadeiros profetas, faz a maioria dos crentes viver e mercer escravos do tempo que o mundo destina. Você tem que tomar posse da palavra, crer no que Deus tem para ti e fazer como esses homens. Se Deus deu ordem e a coisa foi tão linda que os inimigos foram bater na porta errada, agora eles vão mandar o rei Dario ler. Rei Dario só podia ler as leis decretadas por Ciro, porque nenhum pode desfazer da lei do outro, é uma constituição. O novo presidente, se não for Bolsonaro, não pode desfazer da lei do Bolsonaro, se já foi sancionada. Eles podem causar uma medida provisória, uma MP, e tentar ver o que podem fazer, mas se já virou lei, não tem jeito, é Constituição. Então, mandaram o rei Dario ler. Quando ele leu, ele viu que realmente estava no decreto do rei Ciro, que tinha que permitir a reconstrução de Jerusalém e muito mais. E o governo tinha que dar de ouro, prata e dar tudo que fosse necessário para que os judeus reconstruíssem a terra de Deus, a cidade de Deus, o templo de Deus novamente. Quando isso é feito, ele declara, ainda na sua lei, e se alguém impedir o povo de Deus de reconstruir a nova Jerusalém, será morto de pendurado e enforcado, ele e a sua família, virá ruínas. Então hoje não é o rei Dario mais, que vai se converter por causa da fé de Daniel. Agora é o rei Jesus que manda lhe dizer. É o rei Jesus que ninguém pode tocar na obra de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida. Mas se você não conhecer a palavra, você todo dia vai se perguntar se vai ser curado ou não. Você todo dia vai se perguntar se seu filho vai morrer no presídio ou não. Você todo dia vai perguntar se o seu negócio vai dar certo ou não. Você todo dia vai perguntar se você deve alugar o imóvel ou não. Você todo dia vai perguntar se deve encarar arrojadamente um investimento no seu negócio ou não. Porque é uma fraqueza, você não tem habilidade na palavra, você não confia. Aí você vai atrás de profetada. E eu preguei esses dias, profetada é que você anda ouvindo adivinhações ou profecias, lembra? Na última quarta-feira. Então, se você conhece a palavra, você faz como Ageu e faz como Zacarias. Deram ordem, vamos continuar.
Aí era tudo que Neemias e Esdras precisavam, que Esdras não era um profeta. Esdras era apenas o tradutor da palavra, o mestre da palavra. Mas Zacarias e Ageu era aquele homem que dizia: assim diz o Senhor, esta obra não pode parar, porque Deus vai continuar. Aí Neemias pega a carona na palavra dos profetas e diz, eu repito lá no livro de Neemias, logo depois de Esdras, capítulo 6, versículo 3, diga para todos aqueles que querem impedir a obra: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer para atendê-los, enquanto eu não terminar a obra. E a obra terminou. E foi uma glória no capítulo 9 que, quando termina, há uma festa, há gritos, há choros. Os mais velhos choravam e os mais novos gritavam de alegria. A Bíblia diz que não se distinguia a voz, nem dos velhos e nem dos jovens. Tamanha era a gritaria e a euforia, a êxtase de ver a Jerusalém de novo de pé. Qual é a sua Jerusalém que está destruída? Qual é o seu casamento? É a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida sentimental? O que é que na sua vida não vai para frente? A miséria persiste, os seus projetos não terminam, você não consegue vender os seus imóveis, você não consegue fazer multiplicar as suas coisas. Porque está difícil. Eu tenho pavor de conversar com gente frouxo. Faz do seu jeito e vamos ver aonde você vai chegar. Porque segundo Crônicas 20:20, ouça, seguir a Deus estareis seguros, ouço teus profetas e prosperarei. A maioria não ouve, porque ouve na conveniência, porque não tem a fé. Você não precisa ter minha fé, apenas acreditar na minha palavra, que é uma fé que vem de Deus para você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Aí você fica olhando: mas ninguém está vendendo. Mas não é assim que trabalha no meu ramo. Muda. Se você faz no teu ramo o que todo mundo faz, você não pode merecer uma diferente colheita no seu negócio. O que você faz é igual a outros que não servem a Deus. Se você serve a Deus, a sua colheita tem que ser diferente. A sua colheita não pode ser a mesma. Você não pode perder para o ímpio. Você não pode empatar com o ímpio. Então você tem que crer que Deus coloca os seus filhos para andar em caminhos que os homens do mundo não andam. Não foi assim que Deus fez com o Egito e o povo hebreu? Ele abriu o mar vermelho para os hebreus passar, não para os egípcios passarem. O caminho que Deus tem para você é diferente, mas você tem que conhecer a palavra e valorizar a palavra e os profetas que te pregam a palavra. Senão você está com: pastor, eu estou muito bem, eu cresci 20%. Você deveria estar crescendo 200%. Você está contabilizando só o que você ganhou, mas você não consegue contabilizar o que você perdeu. Sabe por quê? Porque falta ali a palavra, falta ali conhecer o teu direito. Mas eu ouvi profetas que disseram: gente, Esdras e Neemias, eu sei que vocês aí estão na liderança desta obra, mas aqui nós é que somos os profetas. E a lei diz assim, e Deus diz assim, que essa obra tem que continuar. Então Esdras se humilhou. Olha que lindo. Isso aqui é bonito. Um Esdras, um mestre da palavra, se humilha, e um governador se humilha para ouvir dois profetas que estavam começando os seus ministérios. Aí às vezes você está comigo aqui já há 1 ano orando. Quer dizer, 10 meses orando. Ou há muitos anos ouvindo minha mensagem. E a sua vida não muda. Porque você acha que dar um envelope vai resolver. Você acha que orar vai resolver. Não. Se você não tiver atitude, eles tiveram atitude. Tem atitude. Todos vocês. Porque é inadmissível. Pessoas que se dizem crente, com a vida amarrada. Nada acontece na vida delas. É como se eu fosse pastor de um bando de fracassados, com as suas raras exceções. Eu não tenho nada quem é do outro ministério. E eu quero abençoar a todos de qualquer ministério, Assembleia Batista, Presbiteriana, Wesleyana, Bola de Neve, Deus Amor, não me importa. Mas se você está aqui nessa live, você tem a obrigação de ouvir e tomar posse. Ou então você está perdendo tempo, porque domingo tem culto na sua igreja. Por que você está até essa hora me ouvindo? Então eu quero abençoar a tua vida. E você vai abençoar a igreja do seu pastor, vai dar dízimo lá, vai dar oferta lá. Faça lá o que você quiser. Mas eu tenho que pregar para você, porque a igreja não é minha. A Batista não é do pastor Batista, a Assembleia não é do pastor da Assembleia, e a Assembleia, a Batista e todas as igrejas, esse ministério pertence a Jesus Cristo. E quando não pertence a Jesus Cristo, o homem toma a chave da igreja, aí acontece como a igreja
de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Quem sabe Deus está batendo na tua porta porque você decidiu ser dono da sua vida. Entrega a chave e a cópia logo para Jesus, para Ele dominar a sua vida e te encher desta fé que eu tenho. Reconheça o seu direito e não aceite o diabo minar e parar a tua obra. 7 anos uma obra parada, por causa de uma palavra de um inimigo. Quantos anos o diabo tem te parado? Quantos anos o seu casamento é um fracasso? Quantos anos a sua vida financeira nunca melhora? Quantos anos a sua vida espiritual não tem experiência com o sobrenatural? Quantos anos? Quantos anos você não sai da mesmice? Quantos anos você não consegue fazer uma obra para Deus assim, glamourosa? Quantos anos você só consegue dar migalhas para Deus? Quantos anos Satanás te cegou? Quantos anos? Em nome do Senhor Jesus, esta é uma palavra profética para esta madrugada. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você sabe os seus direitos. Você prossegue os seus projetos, porque você sabe que é Deus os seus projetos. Você não para até que ele seja construído, Neemias 6:3. Então, meus amados irmãos, eu termino dizendo que eu sei que muitos crentes que me ouvem agora, na grande maioria, bem pessimista, bem otimista. Eu estou sendo bem otimista. A maioria está com a vida no melaço. Porque estão achando que está bem, né? Não, está tudo bem aqui em casa. É porque isso é egoísmo. Eu quero saber se está bem aonde poderia estar bem se você produzisse mais e fosse mais fiel e mais leal a Deus ao conhecer a sua palavra, a ler e buscar. Não é ir para a igreja ficar dando glória sem saber porque que está dando glória, não. Não é ir para a igreja ficar bajulando pastor sem saber porque que está dando aleluia, não. Não é ir para a igreja ficar pagando almoço para pastor, ficar dando mazela, miséria. Se você quiser dar miséria para esse ministério, é problema seu. Mas eu não recebo e não oro para quem dá miséria. Eu dou porque Deus me revela quem é fiel. Deus me revela quem tem compromisso com a palavra. Porque quem tem compromisso com a palavra, o resultado é imediato. O imediato é rápido. Então, se a maioria não está tendo resultado, alguma coisa está errada. Por que 1 ou 2 ou 3 tem resultado e a maioria não tem? Então, ou a maioria está errado e esses 3 estão certos, ou o pastor Pablo não é pastor. Esses 3 que estão indo bem é sorte e o resto que está indo de mal a pior está vivendo no massacre do Satanás. Não tem para onde você correr. Não tem para onde eu correr. Ou eu te prego a verdade, ou eu fico aqui passando mel na chupeta, mamão com açúcar para te enganar, para me aumentar o meu número de adeptos, de seguidores deste ministério. E eu não quero fã-clube. Eu não quero fã-clube, eu não preciso do teu dinheiro. Se você quiser abençoar o ministério, saiba disso que eu falo sempre. Quem é abençoado é você, não sou eu e nem os africanos, não. Porque se Deus não usar a mim e a você, Deus usa outros para abençoar eles. Porque melhor é dar do que receber. Foi Deus que disse, não fui eu. Atos 20:35. Então, você não está abençoando. Lembra de Davi, 1 Crônica 29:14. O que somos nós e o teu povo para que tu lembre de nós e nos abençoa? Se tudo aquilo que nós estamos dando ao Senhor e o Senhor está grato, vem do Senhor mesmo. Porque Davi lembrou do Salmo 50, verso 12, quando Deus diz para ele, Davi, eu não preciso de nada. Se eu tivesse fome, você acha que eu não te pediria, Davi? Mas eu sou dono dos céus e da terra, do universo e tudo que nele há. Aí Davi aprende a lição e vai deixar registrado no verso 14 de 1 Crônicas 29. Nós não podemos nada ao Senhor. É Ele que recebe aquilo que Ele mesmo nos deu. Aleluias. Está pronto para me orar por você? Está pronto? Então eu vou orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui sobre a minha mão este pacote de oração que nós apresentamos todas as pessoas nas suas mãos. Mostramos, meu Deus, o que o conhecimento da palavra pelos profetas Zacarias, Ageu, Esdras e Neemias fizeram a diferença na reconstrução de uma nação. Muitas pessoas estão precisando reconstruir só a sua vida, para depois pensar na reconstrução da família. Mas aqui houve homens que reconstruíram a família, as suas vidas. Um homem que era copeiro se tornou governador,
reconstruiu uma nação, reconstruiu um povo, reconstruiu a família, mandou as mulheres ímpias embora, fez com que os hebreus casassem com mulheres que temessem o Senhor. Meu Deus e meu Pai, ajuda este povo a ser um povo sábio, um povo inteligente, um povo cheio do conhecimento, que esse povo conheça os seus direitos, que esse povo conheça, meu Deus, a autoridade da palavra sobre a vida deles, porque Tiago 3, versículo 1 adiante, diz que as nossas palavras têm poder, a nossa língua tem poder para destruir ou para construir. Louvado seja Deus. Ajuda o teu povo. Provérbios 18, 20. Do fruto das nossas palavras o ventre se fartará, quer dizer, o nosso interior. A garra, a fé nossa vem daquilo que falamos, daquilo que profetizamos. Neemias profetizou. Nós não vamos parar. Vem aqui o rei, quem quiser. E a Bíblia diz que ao tomar essa decisão, Deus foi com eles e não permitiu que o inimigo prevalecesse. Não permitisse que os reis enviassem exércitos para parar a obra e matar os hebreus. Até que o rei Dario lê o decreto escrito há anos atrás pelo rei Ciro. E ele vê que era decretado, sancionada a lei. Ninguém poderia parar a obra de Jerusalém. E pelo contrário, a Babilônia deveria pagar os impostos, deveria dar ouro e prata, deveria ajudar em tudo os hebreus, porque eles estavam saindo do exílio, estava todo mundo pobre, só meia dúzia de ricos. Então, meu Deus e meu Pai, eu profetizo sobre este povo nesta madrugada. Profetizo, meu Deus, autoridade sobre a palavra do Senhor. Profetizo conhecimento e valorização da sua palavra. Valorização dos profetas, porque se não fosse Ageu e Zacarias, Neemias e Esdras estariam parados. Porque Esdras, mesmo conhecendo, sendo mestre da palavra, deixou 7 anos a obra parada. E Neemias, meu Deus, só se levantou quando ele soube que durante 7 anos a obra parada, o povo estava cada vez mais pobre. Que está no capítulo 1 de Neemias. Então ele sai e pede licença ao seu rei e vai, meu Deus, reconstruir por causa da palavra de 2 profetas. Então levanta, meu Deus, profetizas e profetas no meio deste povo. Se eu não basto, levanta entre eles. Levanta profetas e profetiza em ponto de ônibus, na fila do banco, na fila, meu Deus, de qualquer lugar que eles enfrentam, dentro do supermercado, que falam com eles, que possam surpreendê-los, meu Pai. Fala através de sonhos, então, ou visões, para que eles tomem posse do direito, porque se eles não conhecem o direito deles, se eles não sabem o que está escrito nesta palavra, que dá para eles autoridade, que dá para eles total liberdade de prosseguir nos seus projetos, as suas vidas serão dilaceradas, famílias destruídas, casamentos completamente destruídos quando tinha tudo para dar certo, vida financeira, meu Deus, numa miséria, vida profissional sempre aceitando proposta dos outros, porque nunca tem autoridade para ter convicção de que o que devem receber é aquilo que o Espírito Santo coloca no coração deles. Tantas pessoas, por causa do aperto, aceitam um salário menor do que tinham colocado no currículo. Isso não é humildade, não, é falta de percepção, é falta de convicção. É falta de saber, meu Pai, a autoridade que o Senhor nos deu. É falta, meu Deus, de tomar posse de Isaías 1,19, que se todos nós quisermos uma vida abençoada e assim ouvirmos a Tua palavra, comeremos o melhor desta terra. Por isso eu encerro, meu Deus, esta campanha. Meu Deus, a valorização, a busca do conhecimento e a valorização do mesmo e dos seus profetas. Meu Deus, para que nós possamos ter o êxito, como foi este povo pós-exílio. E essa palavra é pertinente, porque estamos saindo de uma pandemia. Esse povo estava saindo 70 anos de uma escravidão. E que o Salmo 138 relata muito bem o que eles viveram. Porque eles disseram no versículo 1, estavam como quem chora, estavam chorando, estavam angustiosos, porque as suas harpas estavam penduradas no salgueiro. Porque quem pedia canções eram os inimigos, os reis da Babilônia, nas suas orgias.
nas suas festas de orgias, de moralidade sexual, de homossexualismo. Pediam canções aos levitas dos hebreus, aos levitas de Israel. Viveram angústias, Pai. Mas aí no Salmo 126, verso 1 adiante, meu Deus, quando acaba, papai, o exílio, cumpre os 70 anos, ele diz, agora nós estamos como quem sonha, porque o Senhor está nos levando de volta para a cidade de Sião, para a terra do Senhor, abençoados. E aí começa uma nova dinastia, começa uma nova hierarquia sobre todos eles, começa uma nova, meu Pai, uma nova nação, uma nação corajosa, uma nação restaurada. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, em o nome de Jesus, assim como Neemias no capítulo 9, fez uma oração para encorajar o povo a ser santo, leal e tomar posse da palavra. Eu faço assim, encerrando esta campanha, que este povo, meu Deus, receba esta oração profética, que Números capítulo 6, versículo 24 e 26, reine sobre eles. A luz do Senhor resplandeça sobre eles, a sua face resplandeça sobre eles, a sua bênção resplandeça sobre eles, e eles possam ser iluminados dos seus caminhos, que não aceitem mais as suas obras paradas, que não aceitem os seus diplomas à gaveta, que não aceitem esses salários, meu Deus, de miseráveis, esse salário de escravos do Egito, de escravos deste mundo. Leve este povo a ser cabeça e não cauda. Leve esse povo a reivindicar, a jejuar e orar, mas também procurar os seus patrões, os seus chefes de departamentos e reivindicar uma posição melhor no seu trabalho, meu Deus, um cargo maior, porque senão é melhor pedir demissão e que eles não tenham medo. A maioria dos crentes hoje, por não ter se tornado cristãos ainda, são tudo medrosos, só com medo do salário, porque o salário é muito bom, e com medo de não arrumar outro, porque não confiam no Senhor. Confiam no Senhor não, até dão graças a Deus, dão glórias ao Senhor pelo trabalho que tem, quando na verdade o trabalho foi apenas a competência dos seus trabalhos, foi apenas os estudos, os esforços, porque passaram em cursos públicos, mas não sabe que se dedicasse ao Senhor uma fé, já tinham promovido nas suas empresas, já tinham promovido no setor público, já tinham sido promovido no setor privado, e estavam ganhando o que tinham determinados. Assim é comigo, eu determino o que eu ganho, porque se não me der o que eu ganho, eu não trabalho para ninguém. Foi assim que eu tomei decisão, a partir de dezembro de 2019, não serei escravo, empregado de ninguém não, Senhor. Eu vivo numa barraca, escravo do Senhor, aleluia, cativo como Paulo, passando escassez e passando fartura, mas eu não trabalho para homem algum, nem para o governo, nem para a igreja, nem para a empresa privada, nem para pastor, para ser escravo e ver miséria, não. Porque hoje nós estamos em 10 nações e iremos 2021, querendo o Senhor, vamos multiplicar para 20 nações, inclusive vamos ativar ainda mais o nosso trabalho no Brasil, vamos ativar os nossos trabalhos na FUNAI, com mais tribos indígenas, vamos trabalhar nos ribeirinhos, vamos trabalhar no Vale de Jequitinhonha, vamos ajudar, Pai, vamos para 20 nações, e no Brasil teremos no mínimo 5 vertentes, 5 viés, em estados diferentes, abençoando o povo do Senhor. Queremos, meu Pai, fazer a diferença. Ninguém vai determinar o que eu vou ganhar. Ninguém vai determinar e dizer que é o melhor, não. Não importa a minha idade. Quando alguém diz para alguém que está me ouvindo, nessa idade você tem que aceitar, não. A Bíblia diz ainda que vive a 100 anos é jovem. E se aos 100 anos pecar, não passará da maldição indo para o inferno. Se aos 100 anos eu posso ir para o inferno, então aos 100 anos... para o Senhor eu posso ser próspero e ganhar tão bem quanto os jovens remanescentes desta área tecnológica, desta área digital, deste povo digital. Eu não aceito, Pai. Eu estendo as minhas mãos para você que está me ouvindo agora, para você que entendeu este projeto, esta campanha de uma semana, para você que entendeu o que eu ministrei sobre Esdras, sobre Neemias, sobre Zacarias, sobre Ageu, sobre o rei Dario, sobre o rei Artaxerxes, sobre o rei Ciro, a história que compõe esse resumo desta palavra. Saiba a palavra, conheça ela, porque ela te mostrará os teus direitos. E conhecendo os teus direitos, não pare o teu projeto. Não deixe pastor fracassado. Não deixe gente sem visão. Não peça opinião a contador que não tem visão. Não peça opinião a mentor que não tem visão. Não peça opinião a coach que nunca
passou luta e quer te ensinar a vencer a tua luta. Não ouça pastor que nunca passou luta para te ensinar como vencer a tua luta. Não ouça pastor que não tem um espírito de empreendedor para te ensinar como você deve empreender, porque ele vai falar muito de espiritual, vai mandar você ficar orando, vai mandar você ficar jejuando, mas vai esquecer que Isaac orou, mas cavou poço, trabalhou. Abraão orou, mas teve que trabalhar árduo. Salomão orou, mas teve que trabalhar árduo. Davi orou, adorou, escreveu 75 salmos de 150. Foi a maior referência de adoração do Senhor em toda a história bíblica, o maior levita da história bíblica. A sua harpa, quando tocava, sem que ele cantasse, expulsava demônios, mas ele usou a espada, aleluia. Então eu profetizo na sua vida, para de ser crentinho chorão, para de ser crentinho de ficar dando glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, e eu sou vitorioso, e tudo posso no nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Satanás está cansado desses jargões. Satanás não respeita jargões. Satanás não respeita crente que o Jesus que você fala não tem poder. Lembre sempre que eu digo e disse ontem em Atos 19:15, diz o Satanás que estava naquelas pessoas endemoniadas. Ele disse: eu conheço muito bem quem é Jesus e quem é Paulo. E vós quem sois? Eles pregavam, expulsavam demônio em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os demônios pularam neles e deixaram eles nu. Então não adianta você dizer que está amarrado em nome de Jesus se você não tem autoridade de Jesus, porque você não tem conhecimento, porque você não lê a Bíblia com prazer. Se eu te perguntar 30 versículos bíblicos, eu desafio qualquer um de vocês. Eu faço um desafio esta madrugada agora, para provar que eu não estou errado. Eu faço um desafio para todo mundo, pastor, qualquer um de vocês que estiver aí, me recitar 30, você vai ligar para mim. Você vai ligar para mim, mas você vai fazer videoconferência, não é ligar sem eu ver, não. Você vai ligar e eu vou olhar. Você vai botar o celular nessa posição, não nessa. Você vai botar nessa posição. E você vai se distanciar. E você não vai ter Bíblia na tua mão, não. E você vai me recitar 30 versículos bíblicos, aonde está escrito o versículo e o capítulo. Faz isso para mim. Eu estou desafiando que nem os líderes, por não ter conhecimento, autoridade, porque não paga o preço, lê de qualquer jeito, está buscando interesse, como melhorar a igreja. Não é como melhorar a igreja, não. É como trazer para a igreja a autoridade dela, porque ela já nasceu vencedora. Já disse Jesus em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então tem que ler, é para buscar autoridade, aleluia. A senhora que é missionário, o senhor que é pastor, só tem que conhecer a Bíblia de cor, no mínimo um terço dela. Mas hoje se diz que está escrito, mas não se diz o capítulo nem o versículo. Estão vivendo uma fase de mazela, por isso tanta gente fracassada, tanto pastor se suicidando, pastora se suicidando, aí você sabe disso. Por que será? Pastores se desviando, virando islâmicos em Foz do Iguaçu, virando islâmicos aqui em São Paulo, aqui no Brás, indo para Meca aqui do Brás dos islâmicos. Isso é um absurdo, é porque nunca tiveram experiência com a palavra, porque Hebreus capítulo 6, verso 1 adiante, aqueles que têm experiência com a palavra de Deus, esses que têm, nunca desviarão da palavra. É impossível quem tem experiência com o Espírito Santo. Então toma posse agora, toma posse. A partir de hoje faz um pacto, uma aliança com Deus. Eu vou valorizar a palavra, eu vou valorizar o conhecimento, vou valorizar os profetas que me pregam a palavra como ela é, e você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Aprenda, não é decoreba não. Não chega a carta na tua casa sem o nome da tua rua, sem o número da tua casa, o número do teu apartamento, o CEP da tua rua, o seu endereço completo. Não basta o teu nome para a carta chegar na tua casa, não. Então não basta dizer onde está escrito. Determine que a partir de hoje tu vai comer a Bíblia. Não importa se você é pastor, obreiro, diácono, porteiro, limpador de banco de privada, Deus é contigo. A benção não é para hierarquia, não. A benção é para todos de igual, porque o seu Deus, que é o Deus que eu sirvo, não faz acepção de pessoas. Amém? Eu te abençoo. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz.